Bom dia, tudo bem? E a nossa semana começa com um assunto novo. Nós já falamos um pouquinho sobre ele na aula anterior. O quinto ano falou um pouquinho sobre ele, o quarto ano vai vir agora pela primeira vez. E falaremos então sobre biografia e autobiografia. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete, e essa é a nossa aula dessa semana. A biografia é uma modalidade de texto, é um gênero textual que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos da origem grega, bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Então, biografia significa escrita de vida, da vida de alguém. É comum nós encontrarmos biografia de pessoas famosas, né? De grandes autores, escritores, artistas, pessoas públicas. Mas nós também podemos ter uma biografia nossa. Se alguém escrever sobre a nossa vida, nós também podemos ter uma biografia. Características da biografia. É um texto do tipo narrativo, onde se narra, conta a história da vida de alguém. É um texto narrado em terceira pessoa, não é a biografia, que adiante nós vamos falar sobre a autobiografia. Nós estamos ainda falando sobre a biografia. É alguém falando sobre a vida de alguém, então é um texto narrado em terceira pessoa. Segue uma ordem cronológica dos fatos, claro, começa em começo, meio e fim, como todos os textos. Vai do nascimento da pessoa, onde ela viveu, os primeiros estudos, até, no caso de pessoas já falecidas, até sua morte. Então, vai do começo ao final da vida da pessoa, ou ao momento atual, até aquele último momento em que a biografia deixou de ser escrita. Traz um conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes sobre a vida de alguém, os fatos mais importantes, os feitos mais importantes. Se for um autor, quais os livros mais importantes que ele escreveu? Se for um ator, em quais peças, em quais filmes, em quais novelas ele se destacou, ele teve uma atuação importante. Se for um diretor, quais os seus filmes mais famosos, os filmes que ele dirigiu que tiveram mais sucesso, enfim, os fatos mais marcantes da vida de alguém. Uso de pronomes pessoais e possessivos, né, para indicar justamente a posse da pessoa sobre aquela obra, sobre aquele ato, sobre aquele feito, dele, dela, seus, enfim. Uso de marcadores temporais, claro, para citar e para orientar você, situar você no tempo. Infância, adolescência, naquela época, atualmente, se você falar sobre alguém que ainda se encontra vivo. No momento atual, o que é que essa pessoa faz? Que trabalhos essa pessoa desenvolve no momento? Predomínio de verbos no pretérito, perfeito e imperfeito. São os verbos no passado, porque você está falando de ações que essa pessoa já realizou. Mesmo que essa pessoa esteja viva ainda, você está contando a biografia dela, os feitos que ela já realizou. O que ela ainda vai realizar, você não sabe porque você não lê o futuro. Ninguém pode prever o que, é que a pessoa vai realizar. Você só pode falar o que ela já fez. O que ela ainda vai fazer, às vezes nem a própria pessoa sabe o que vai fazer. Então, você não pode contar algo que ainda não aconteceu. Você pode até imaginar, mas você não pode contar. Verossimilhança dos fatos narrados. Há
questão da realidade. Você não pode inventar, você vai narrar fatos reais. Você não vai dizer que tal pessoa escreveu tal livro quando não foi essa pessoa que escreveu. Você não vai dizer que tal ator, determinado ator atuou em determinada peça ou filme quando ele não atuou. Então você só vai falar de fatos reais, você não vai inventar fatos, você não vai falar sobre fatos aleatórios. São fatos reais, fatos que realmente fizeram parte da vida daquela pessoa sobre a qual você está narrando a vida, escrevendo, fazendo a biografia. Como fazer uma biografia? O que é que a gente deve fazer? Quais os passos que devem ser seguidos na elaboração de uma biografia? Antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer a biografia. Claro, eu vou falar sobre um apresentador, sobre um cantor. Eu tenho que pesquisar sobre a vida dele. Eu não vou falar tudo, mas quais os fatos mais importantes da vida dele? Quais as músicas de maior sucesso que ele fez? Onde ele nasceu? Tem filhos? Quantos filhos? Como se desenvolveu a carreira dele? Que tipo de música ele canta, qual o estilo musical com o qual ele trabalha. Então, tudo isso eu tenho que pesquisar. Ele mudou de estilo, ele cantava determinado estilo, em momento da carreira depois ele mudou. Tudo isso eu tenho que pesquisar para poder falar sobre. Pesquisar e coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade e ainda seja interessante para o leitor. Claro, eu tenho que buscar coisas que interessem, que chamem a atenção. Já falamos isso várias vezes. Você escreve ou fala para alguém. Você não produz um texto para você. Você produz um texto para que esse texto seja lido ou ouvido, sempre lembrando, existem textos orais e textos escritos. Então, você produz um texto para que ele seja ouvido ou lido por alguém. Você não produz um texto aleatoriamente. Ele tem uma direção, ele é direcionado a alguém, ele tem um objetivo de atingir alguém de determinada forma. Além disso, e se for possível, entrevistar a própria pessoa ou membros da família torna ainda mais verossímil, mais verdadeiras as informações relatadas no texto. Claro, quando se trata de um ator, de um cantor, é mais difícil você entrevistar uma pessoa dessa, né, famosa, que não tem nem tempo de estar dando entrevista assim, mas quando você faz uma biografia de alguém mais próximo de você, é mais fácil. Você pode entrevistar e aí você vai ter material, às vezes até exclusivo, para escrever sobre essa pessoa. Digamos que você vai fazer a biografia de alguém da sua família. Essa pessoa mora na sua casa, então é muito mais fácil você entrevistar, você conseguir extrair informações ali exclusivas dessa pessoa do que com relação a um artista. Nesse caso, você pode incluir frases da própria pessoa, no caso da entrevista, de alguém ou de alguém falando sobre ela. Amigos, conhecidos, no caso de você entrevistar alguém que esteja ao seu alcance. No entanto, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto em itálico, por exemplo. Aí a gente vai ver um exemplo. Aspas é um sinal que nós, se não estudamos, vamos estudar ainda, que marca o quê? Que aquela frase ali que está entre aspas, ela não é sua, ela é de alguém. Prova que você está copiando aquele trecho ali de alguém. Ou um trecho de música, o trecho de um poema, a fala de alguém, uma expressão, um pensamento, então deve sempre ser colocado entre aspas. Como aqui nós temos. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento de sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos.
Esse é um trecho que essa fala não é minha. Observem aqui, aspas. Esse texto é de Charles Chaplin, que foi um famoso, eu diria humorista, mas ele foi muito mais que humorista, foi um grande ator. Aqui eu vou. Dados como data de nascimento e morte, no caso de se tratar de alguém que já não está entre nós. Principais contribuições para a vida, com livros, com obras, com pensamentos, com atitudes. Pode ser um político que ajudou, que lutou pela democracia, que construiu, ajudou, trabalhou em prol da construção de tal ponte que liga tal lugar a tal lugar. Invenções, no caso de inventores, criações, no caso de cientistas que descobriram vacinas, curas, cientistas que descobriram a primeira vacina contra o coronavírus, a vida pessoal, casamento, filhos, etc. São informações que são importantes quando a gente fala em biografia. São dados que devem aparecer numa biografia. Além disso, você pode acrescentar imagens, se você tiver imagens sobre essa pessoa, passagens, como essa pessoa era quando mais jovem, hoje, como ela se encontra, ou as últimas fotos, nos últimos momentos, não é a pessoa no leito de morte, pelo amor de Deus, não é isso, mas os últimos trabalhos que ela fez, como é que ela estava, que aparência ela tinha, mudou o cabelo antes, no início da carreira era de um jeito, mudou para outro jeito. Tudo isso é importante se você puder acrescentar. E hoje, com a riqueza que vocês têm nas mãos, a riqueza tecnológica que vocês têm nas mãos, vocês podem fazer tudo com um celular, com um relógio. Os smartwatches estão aí para um toquezinho ali no relógio, você consegue fazer as mesmas coisas que você faz no celular, você faz no relógio. Então, vocês têm a modernidade toda a favor de vocês. Podem ainda não estar com total acesso, mas um dia desse isso vai ser tão simples para a vida de vocês, já faz parte da vida de vocês, e aí vocês vão poder incluir várias coisas na biografia que vocês estiverem escrevendo ou que um dia vocês venham a escrever. Feito isso, você deve escrever um texto e pode ter um título com somente o nome da pessoa. Biografia de, no caso aqui do exemplo que a gente citou, Charlie Chaplin. Ou biografia de irmã do Santa Dulce agora, né? Santa Dulce dos pobres. Ou ainda incluir uma característica marcante para colocar no título. Charlie Chaplin, o gênio do cinema, ou o nome que você queira dar àquela pessoa de acordo com o papel dela na nossa sociedade, com a importância dela na nossa sociedade. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos, como eu já falei. Você não vai começar a falar da morte da pessoa para o nascimento, você começa a falar do nascimento para, né, o momento atual, ou morte se tratar de uma pessoa que já não esteja entre nós. Você deve incluir seções para dividir textos em partes. Por exemplo, nascimento, onde nasceu, filho de quem, essas coisas. Né? Principais feitos, o que essa pessoa realizou de importante para que a gente escreva uma biografia sobre essa pessoa. Quais as principais coisas que ela fez, quais as principais contribuições para o mundo da arte, para a sociedade, para o mundo da música, do cinema, enfim. Quais as principais obras, as obras mais famosas, é um cantor, quais as músicas mais famosas, é um compositor, quais os artistas que regravaram, que gravaram músicas desse compositor, quais as suas obras mais importantes, é um ator, quais os filmes mais importantes em que atuou, quais as novelas, é um diretor, enfim. Morte, se ele já não estiver, ele ou ela não estiver entre nós. Quando? Como? Por quê? Causas misteriosas, causas desconhecidas, causas normais, enfim. Curiosidades, coisas que vão além de tudo isso. Curiosidades, sempre viveu na mesma cidade, nunca deixou sua casa no lugar tal, sempre morou em sua casa de origem. Coisas curiosas sobre essa pessoa sobre a qual você escreve.
Isso tudo vai a seu critério. É você que vai determinar quais as partes que você vai escrever. Essa delimitação ela vai te ajudar a escrever. Você vai ter um limite, você vai ter uma demarcação, então você vai ter um parâmetro para que você escreva de maneira ordenada, de maneira organizada, né? Por fim, você deve realizar uma revisão do texto sempre. Tudo que nós escrevemos ou lemos devemos revisar. Eu aqui na aula de vocês já li, reli, estou gravando e já encontrei erros aqui durante a gravação. Eu vou ter que voltar e consertar algumas coisas. Então, sempre a gente vai ter o que revisar. E por mais que a gente revise, acaba sempre passando um errinho. Sempre passa. Sempre no momento final que eu vou postar, eu descubro alguma coisinha e olhe que eu leio várias e várias vezes. Isso acontece com todo mundo, é normal. Uma boa ideia é ler o texto em voz alta, pode ser que para um amigo ou um familiar ou para você mesmo, e analisar se tudo está coerente, se tudo tem sentido lógico, se possui erros gramaticais, palavras que escrevem com S, você escreveu com Z, erro de pontuação, lugar que tem vírgula, você não botou vírgula, lugar que não tem vírgula e você colocou vírgula. Ou mesmo palavras repetidas. Essa repetição de palavras é perigosa, então vamos ler, vamos corrigir, vamos evitar essas repetições. Nesse caso, elas podem ser substituídas por sinônimos. Casa, por exemplo, para que você não repita casa o tempo todo, você pode repetir lar, habitação, lugar onde viveu, enfim. Você pode fazer substituições por sinônimos para evitar repetições desnecessárias. Biografia e autobiografia. Até agora nós falamos sobre biografia. São muito semelhantes, a diferença é bem pequena e a partir de agora nós vamos ver qual a diferença entre biografia e autobiografia. Ainda que ambas reúnam as principais características da vida de alguém, qual a grande diferença? A autobiografia é escrita pela própria pessoa. Enquanto a biografia é escrita por alguém falando sobre a vida de alguém, a biografia é escrita pela própria pessoa falando sobre sua própria vida. Assim, a pessoa narra fatos sobre a sua vida pessoal. Se eu escrever algo falando sobre a minha vida, eu estou fazendo uma autobiografia. Se você escrever algo falando sobre a sua vida, onde você nasceu, onde você estuda, onde você mora, o que você faz nas suas horas de lazer, é a sua autobiografia, porque foi você que escreveu. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Podemos citar alguns exemplos notórios de autobiografias. Alguns que nós já falamos aqui. O Diário de Anne Frank, nós já falamos na aula que falamos sobre o gênero diário, né? Que foi escrito por ela. Ela conta a vida dela no momento do Holocausto, no momento em que ela se escondia para tentar sobreviver. Então, é uma autobiografia. Ela fala da vida dela, ela fala dos pais, ela fala da irmã, ela fala dos momentos de luta, de desespero, da guerra. Então, é uma autobiografia. E temos também um exemplo aqui, Mein Kampf, de Adolf Hitler, que é também um exemplo de uma autobiografia, onde ele fala sobre a vida dele. Autobiografia. Nós falamos sobre biografia, a diferença entre autobiografia e biografia, e vamos falar agora especificamente sobre autobiografia. É um tipo de gênero, é uma modalidade, é um gênero textual, literário, textual, que constitui uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem. A biografia ela é escrita em terceira pessoa. A autobiografia ela é escrita em primeira pessoa. Eu vou escrever sobre mim, então eu vou usar os possessivos eu, ou pessoal, eu, possessivo, meu, meus, porque sou eu escrevendo sobre mim. Escrever uma autobiografia implica um pacto literário e não uma história documental, porque, ora,
a narrativa se apresenta um resgate memorialístico baseado na realidade. Você está resgatando a sua memória sobre coisas que aconteceram com você. Ora, constrói a trama com fios de uma ficção. Você pode acrescentar algumas coisas, não é que você vai mentir, mas você pode acrescentar alguns fios de ficção, algo que enriqueça o seu texto historicamente, mas que não são tão fiéis assim à realidade. Não é mentir sobre sua vida, é acrescentar fatos para enriquecer a sua história. Por isso, as autobiografias podem assumir diversos formatos como diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Tudo isso pode representar autobiografias, porque eu posso falar sobre a minha vida de várias formas. O caráter biográfico da obra não acontece na sua formatação, mas em seus elementos linguísticos. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular, no caso da autobiografia, e aborda questões íntimas e pessoais, como a biografia. O narrador comumente se coloca no tempo presente e, ao olhar para trás, o seu passado nada mais é do que uma tessitura de reminiscências que não são completamente capturáveis, são moventes, isto é, quem escreve a autobiografia, o escritor da autobiografia, ele vai falar sobre como ele quer apresentar a realidade. Ele escolhe o que apresentar da realidade. No momento da escritura, no momento em que ele escreve ou fala a sua autobiografia, isso já não é mais possível. Afinal, as experiências vividas são inapreensíveis. As experiências, elas passam, elas não ficam presas, elas não ficam paradas no tempo. É nessa fenda do inapreensível que o ficcional se estabelece. Então, justamente porque você não pode ficar preso ali no momento, o momento já foi, passou, algumas coisas se perdem, você tem que preencher esse vazio. Aí eu volto a dizer, não é mentir sobre o que aconteceu, mas aí vem a licença poética em que você pode incrementar, colocar coisas que vão chamar a atenção do leitor, não são mentiras, mas você vai enriquecer a sua maneira, aquela parte que você escreve sobre a sua vida. A autobiografia não pode, contudo, ser analisada apenas da perspectiva individual. Ela é um gênero que propõe a integração coletiva, porque ao narrar a sua história, o indivíduo partilha com a sua comunidade e contas às outras as suas impressões e a sua visão de mundo, permitindo ao leitor público ter acesso a outras perspectivas. Então, ele vai apresentando a sua realidade, mas permitindo que as outras pessoas saibam, compreendam que ali é o seu ponto de vista sobre aquelas realidades. Dentre os escritores brasileiros, muitos deles encararam o desafio de produzir obras autobiográficas. Dentre eles destacam-se Graciliano Ramos com a obra Infância, Helena Morley com a obra Minha Vida de Menina, Morley, José Lins do Rego com Meus Verdes Anos, Memórias, Oswald de Andrade com a obra Sobre as Ordens de Mamãe. Todas essas obras representando autobiografia. Além disso, os novos suportes de comunicação dão abertura para as variantes da autobiografia. Muitas delas já têm mais como produto final um livro ou um roteiro de cinema. Mas sim, não tem mais como produto final um livro ou um roteiro de cinema, mas sim publicações em blogs, redes sociais e vídeos em formato de stories. Até postagens do Instagram acabam sendo biografias. Você vai postando o seu dia a dia, as coisas que você fez, as coisas que você costuma fazer, acaba se tornando uma autobiografia. A gente ainda tem, no meio disso tudo, a mini biografia, que é o quê? É uma biografia, como o nome já diz, curta, mini. Ela é bem mais
objetiva do que a biografia normal. É a mesma coisa, tem as mesmas características, só que ela é mais curta, mais objetiva. Como o próprio nome indica, a mini-biografia é um tipo de biografia mais concisa, mais objetiva. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Um exemplo de mini-biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, na orelha do livro, os quais falam brevemente da vida do escritor. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de uma mini-biografia. Mini-biografia do escritor Dan Brown. Dan Brown é formado pelo Amherst College and Phillips Academy e durante anos deu aulas de inglês até conseguir realizar seu sonho, escrever a tempo integral, escrever o tempo inteiro, viver da escrita. Filho de um eminente matemático vencedor do Presidential Award, tinha como hobby a música sacra, a música religiosa. Dan Brown cresceu rodeado de livros de filosofia, ciência e religião, fator que contribuiu significativamente para a sua formação e para a elaboração de suas obras. O Código da Vinci, que tem aí nos canais de streaming, é um livro que virou filme, conseguiu um êxito sem precedentes, alcançando o primeiro lugar no top de vendas e está traduzido em mais de 40 línguas. Foi um livro escrito por esse escritor, Dan Brown. Vai ser adaptado para o cinema pela Columbia Pictures. Já foi adaptado para o cinema. Hoje você pode assistir nos canais de streaming. Então, essa é a mini biografia de Dan Brown, que tem o foco na obra O Código da Vinci, que foi o livro mais famoso dele. Que é o livro mais famoso dele. E eu encerro lembrando sempre a vocês que, mesmo de longe, eu acompanho vocês e sei que você brilha e pode brilhar muito mais. Continue se cuidando, se protegendo, assistindo às aulas, realizando as atividades. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.